Shalom, graça e paz a todos vocês que estão conosco em mais esse momento, mais esse Manancial Cast. Seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão. É um prazer estar aqui com vocês, celebrando ao Senhor e trazendo então a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Quero pedir a sua atenção e quero pedir que você fique conosco até o final dessa transmissão, tá bom? Temos muitas coisas boas e importantes para falar com vocês. Temos certeza que Deus vai tratar no teu coração de uma forma especial. Hoje eu convidei nosso irmão, amigo, pastor Genésio. Pastor, Shalom. Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Amém, shalom, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E como o pastor disse, assista até o final, que Deus vai te surpreender. É isso aí. Então, eu quero já pedir para que você pegue então esse link que você está acompanhando conosco, envie para pelo menos 3 pessoas esse link, tá bom? Que você possa também curtir, né? E compartilhar, né? Então, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é um inscrito e mande para 3 pessoas para que você possa então nos ajudar a divulgar então esse Manancial Cast aqui, que todas as quintas-feiras nós estamos para trazer a palavra para a tua vida. Genésio, hoje nós vamos falar um pouquinho, está uma palavra queimando no meu coração, sobre quando as dificuldades elas surgem em nossa vida. Certo. Durante o nosso tempo, nós já temos uma certa experiência já de vida, já, né? Sim. Nós já não somos mais meninos, né? É verdade. Já temos já uma certa experiência, já andamos já um pouco. E nós percebemos que não é sempre que as coisas dão certo. É verdade. Não é sempre que as coisas funcionam da forma que nós planejamos, né? A Bíblia diz que nós fazemos planos, só que quem dá a determinação é o É Senhor. o Senhor. Agora, baseado nisso, nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Jó. Essa história e essa palavra tem queimado no meu coração. E eu quero que vocês que nos acompanhem, pense aí alguma coisa que você fez, que você projetou, que você então desejou, mas ela não deu certo. Não aconteceu. Ou algo que frustrou a sua vida. Ou algum problema, então, que surgiu no meio do seu caminho. A palavra diz, Genésio, que Jó ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, Jó ele tinha toda a característica de um bom servo. Sim. É o que a palavra diz, né? Que ele tinha esses 4 princípios, né? Então era para dar tudo certo para ele. Não né? era para dar tudo Era certo? para dar tudo certo. Só que a palavra diz que ele era rico, ele tinha uma família grande, tinha filhos e filhas, tinha servos, tinha bois, tinha camelos, tinha ovelhas, tinha terras. Ele era uma pessoa muito abençoado financeiramente, tinha uma saúde. E só que a Bíblia diz em Jó, capítulo 1, diz assim, versículo 13 em diante. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos ao fio da espada, só eu que consegui escapar para trazer a notícia. Todos os bois. Os servos que eles tinham ali, que estavam cuidando dos bois. Sim. De repente, Genésio. E se você ver esse texto que o pastor acabou de ler, né? Não foi assim uma coisa de um mês. Foi num dia só que aconteceu todas essas tragédias. Que veio tudo para cima de Jó, numa pancada só. E seguindo o texto aí, se a gente prestar bem atenção, eu creio, no meu pensar, que foi questão de 1, 2 horas para chegar todas essas notícias num dia só. Eu também acredito que foi isso aí. Eu acredito nisso. Não foi assim, coisa demorada de um dia todo, não. Foi algumas horas. Para chegar talvez, todas essas notícias. Versículo 16. Enquanto este ainda falava, veio o mensageiro e disse, ou seja, o tempo de um falar. Talvez nem tinha fechado a boca, né? Chegou o outro. O outro mensageiro chegou e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou todas as ovelhas
os servos e destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Questão de minutos aí, talvez. Sim. Chega outra má notícia. O que você faz quando chega a má notícia para a sua vida? Ele continuando então, enquanto ainda falava, outro mensageiro disse: os caldeus se dividiam em 3 bandos. Atacaram os camelos, levaram então embora, mataram os servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para trazer então a notícia. Os bois, as ovelhas, os camelos. Também falava este ainda quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas, talvez essa foi a mais, com certeza, a mais difícil, né? Estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Num dia ele perde os bois, os camelos, as ovelhas, os servos e todos os filhos. E como falou no texto, né? Falou 2 vezes, assim que um falava, estava acabando de falar, chegava o outro falando. O texto que o senhor leu. Notícias ruins em cima de notícias ruins. Sim. Não é? Essas notícias são coisas que nós ouvimos e vemos, então, todos os dias da nossa vida. E claro que não na intensidade da qual Jó, então, viveu. Mas, Genésio, vamos agora aqui, então, eu quero que você comece a relatar um pouco daquilo que você entende dessa palavra e direcionar a vida dessas pessoas. Poxa, o que nós podemos fazer quando chegam essas notícias ruins para nós? Porque chega notícias de desemprego, notícias que o cônjuge, não quero mais continuar casado, notícias de morte, notícia de traição, notícias então, né? Sempre tá chegando as notícias ruins, né? Mas o meu pensar, né? Eu penso assim, que se hoje, na época que nós estamos vivendo, se nós recebêssemos todas essas notícias de uma vez só, eu acredito que a gente não ia suportar. Como Jó suportou receber tudo isso, né? E passar pelo que ele passou, porque ele estava passando ali por uma prova, né? Mas Deus é tão misericordioso em nossas vidas que Ele não permite que chegue essas notícias todas num dia só, sabe? Então, a notícia má chega para todo mundo, para mim, para qualquer um. Então, vai chegando uma que você possa suportar, que você passa por ela. Depois vem outra prova que você passe. Podemos até observar que a nossa vida, nós temos dias ruins, notícias más, mas depois vem a calmaria, né? Passamos por isso. E o que nós temos que fazer? Estar firmados no Senhor e acreditar mesmo que vamos ter que passar por provas, por notícias, por enfermidades. Eu até estava lendo um livro, eu não lembro agora quem é o autor dele, mas eu li que ele fala que nós não moramos numa ilha, né? Num lugar que é afastado. Nós moramos num lugar que é cheio de coisas, tudo. Então nós vamos ter notícias, vamos ter... Tudo que chegou para Jó pode chegar para a gente. Nós não estamos livres. Mas o que nós temos que fazer? Acreditar no Senhor. Colocar a nossa fé no Senhor e crer. Crer na misericórdia do Senhor. Que Ele não deixa vir tudo de uma vez, pastor. É o meu pensamento em relação a isso. Não, mas é mesmo. É isso aí. Versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe. Nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse ponto é o ponto-chave, Genésio, que eu quero falar com, né? Nós vamos passar para esse pessoal hoje, porque os problemas existem. Sim. Os dias maus acontecem. Os dias de tempestades, eles surgem, mas como nós nos portamos no dia mau? Reclamamos? Blasfemamos? Colocamos a culpa em Deus? Ou vamos confiar? Porque se Deus
Nós chegamos aqui nu, né? É verdade. Sem nada. Sem nada. E aí? E também, né, pastor, a prova que nós passamos nem se compara com a que Jó passou. Sim. Às vezes a nossa prova é, de repente, um resfriado, uma febre de uma criança, né? Nada se compara àquilo que Jó passou, né? Mas o que Jó fez? Adorou o Senhor em meio à dificuldade, né? Passando na prova, ele adorou o Senhor. E teve mais, até a pressão da mulher dele, né? Acusando ele, falando para ele, né? Negar o Deus dele e morrer. Então Jó tinha tudo para negar o Senhor, para não querer mais aquele Deus que outrora tinha dado as riquezas para ele, porque é Deus que nos dá as riquezas, os bens, a família e os filhos. Então Jó tinha tudo. Peraí, olha que chegou para minha vida, eu não quero mais esse Deus. Eu vou seguir o conselho da minha esposa, vou abandonar ele. Mas não, ele acreditava no Deus. Ele acreditava que aquilo que ele estava passando era uma prova que ele tinha que passar. Então jamais ele deixou de acreditar em Deus. E é assim que nós temos que nos portar, sabe? Quando chega a dificuldade, e eu quero frisar novamente, não são dificuldades grandes, são coisas pequenas em relação ao que Jó passou. E muitas vezes nós blasfemamos contra o Senhor, né? E não pode ser assim, temos que acreditar em Deus mesmo. Você que está aí acompanhando nós, então, nessa programação, a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte: quando chega o dia mau, o que você faz? Você tem reclamado? Você tem murmurado? Você tem atribuído a culpa a Deus? Ou você tem esse comportamento como Jó ele teve? Deus ele não tem culpa dos seus problemas. Deus ele não tem culpa das tragédias que estão acontecendo sobre a sua vida. Porque tem pessoas, Genésio, que falam assim, mas Deus está no controle de tudo. Deus, então, ele controla todas as coisas. Se fosse assim, uma criança não era violentada, não acontecia, então, um assassinato, não acontecia, então, essas tragédias que nós vemos se Deus estivesse no controle de todas as coisas. Situação, né? Porque não está. A Bíblia diz que Deus, ele entregou a terra para os homens. Os homens tomam as decisões. Você vê que o coração do homem tem sido tão ruim que as colheitas que eles têm colhido hoje e ainda vão colher vão ser cada vez piores, pelo fato das plantações a cada dia ser mais terríveis. Plantações de problemas, de criminalidades e de tantas outras coisas mais. Então nós não podemos atribuir a Deus. Se acontece alguma coisa na sua casa, o que Deus tem culpa com isso? Será que não foi porque você que está plantando? Será que não foi porque você que criou essa situação? Será que não foi porque, então, a família não se conectou da forma que tinha? Será que uma pessoa que, então, quebra a empresa, qual a culpa que Deus tem nessa história? A pessoa que perde o trabalho, qual a culpa que Deus tem nessa história? Deus, então, não tem culpa alguma. Nós não podemos atribuir os nossos problemas a Deus. É verdade, a gente não pode fazer isso, porque a Bíblia é bem clara, né, pastor? Se nós se achegar a Deus, ele vai se achegar até nós. Então Deus sempre vai estar do nosso lado, e muitas vezes somos nós que somos culpados das coisas que nós estamos colhendo. Entendeu? Eu mesmo, eu já sofri muito, sabe? Por quê? Afastado de Deus quando não era convertido, sabe? Fazia as coisas sem pensar, não buscava a Deus, não tinha conhecimento. Mas hoje não, hoje eu tenho conhecimento que tudo tem que ser Deus na nossa vida, sabe? Fazia planos, projetos, que nem o senhor citou no começo ali, e fazia assim por fazer, não tinha uma linhagem, uma direção, sabe? E sempre sofrendo, sempre quebrando a cara. Mas hoje não, é claro, é verídico isso. Nós não podemos se afastar de Deus. Tudo que a gente for fazer, pedir orientação, sabe? Esperar Deus responder o que a gente pediu. E a gente vai ter sucesso nisso. As pessoas atribuem o problema a Deus, mas não colocam a vida nas mãos de Deus. Não coloca, só sabe culpar Deus, né? É aquela história, quando tá tudo ruim, Senhor, cuida de tudo. Justamente. Quando tá bom, então pega, né?
justamente pega para poder então assumir novamente a responsabilidade. E nós somos responsáveis pela nossa vida. Eu concordo com isso, pastor, plenamente. Nós somos responsáveis e tudo que nós estamos colhendo, que a gente colhe, é aquilo que nós plantou. Que nós plantamos, na verdade, né? Deus não tem culpa de nada, não. Não tem culpa de nada e nós precisamos assim entender essa situação e focar sobre esse ponto, porque Jó, aqui está uma grande mostragem, né, de Deus para a nossa vida, que os problemas existem tanto para o justo quanto para o ímpio. Os problemas existem, então, para as pessoas que tanto que estão boas, com a vida, então, no altar, quanto aquelas que não estão com a vida no altar. Os problemas, elas existem. Só que como nós administramos os problemas que chegam na nossa direção, isso faz toda uma diferença no nosso percurso, no nosso caminho, na nossa realidade. Por isso que é necessário, extremamente necessário e importante nós nos posicionarmos sobre isso e tomarmos, então, né, todas as medidas. Eu imagino Jó com a sua vida toda destruída, né? Ele, então, aqui, ele rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele coloca, então, cinzas em sua cabeça, né? Ele, então, se prostra na terra. E se não bastasse isso, a mulher ainda diz, né? Isso. A mulher olha para ele, aquela que era para ajudar, aquela que Deus fez para acompanhar, a companheira dele. A mulher chega nele e fala assim, mas o que você ainda está falando e fazendo dessa forma? Porque eu creio, Genésio, que Jó estava orando naquele momento que ela falou aquilo. Porque pensa, ela não ia falar nada se ele não estivesse se comunicando com Deus. Imagina, porque a Bíblia diz que Jó, ele perdeu também toda a sua saúde. Ele ficou com o seu corpo todo cheio de lepra, né, feridas, e aí então ele pegava um caco de telha e raspava então as suas feridas, né? E imagino eu que ele estava ali sentado, talvez em algum lugar, raspando as suas feridas, aquele pus que estava então no seu corpo, e aí falando com Deus, né? Talvez até essa frase Senhor, eu vim nu e eu posso ir nu. Bendito é o teu nome, Senhor. E ela deve ter ouvido e falado para ele, Jó, você está louco. Olha a sua vida. E assim muitas pessoas falam conosco. Sim, verdade. Você está louco. Olha para a sua vida, que desgraça que você está vivendo. Olha essa situação que você está passando. Olha sua família. Olha suas finanças. Olha seu corpo. Olha sua história. Olha como você está. E aí as pessoas olham para nós e dizem assim, para com isso. Amaldiçoa esse Deus que você tem. Vai seguir outro Deus. Ou morre. Ou faça qualquer coisa da sua vida. Mas esse Deus não vale a pena servir. Existem pessoas que estão ouvindo essa voz do inimigo, que não vale a pena servir a Deus. Porque o servir a Deus não é só ter coisas. O servir a Deus é para ir para o céu. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida. Não foi para nós termos dinheiro, não foi para nós termos casas, não foi para nós termos, então, nada disso. Foi para nós irmos para o céu. Esse é o grande propósito central de Jesus ter vindo e morrido na cruz do Calvário. Só que também a Bíblia diz que todas as demais coisas nos são acrescentadas quando nós, então, nos posicionamos em Deus. Então, Genésio, veja, essa mulher, ela pega o momento mais frágil. E tem hora que nós estamos num momento tão frágil da nossa vida e alguém chega e dá outra paulada. E é verdade. E é justamente quem está do nosso lado. Aquela pessoa que tá para nos erguer, ela vem e joga um balde de água fria. Mas eu creio aqui, pastor, fazendo a junção aqui de duas passagens da Bíblia, a de Jó e a do barro, né? Porque a Bíblia diz que nós somos barro na mão do oleiro, né? E eu creio que Jó ali estava sendo moldado, sabe? Como ele sendo barro, Deus estava moldando ele para que depois ele fizesse um vaso novo dele, né? E às vezes nós passamos por esse processo do barro, né? Porque é um processo que dói, porque é o amassamento, né? Pisa, amassa o barro, bate no barro, né? E eu creio que Jó estava passando por esse processo do barro, né? Aí vem a mulher dele, em vez de dar uma palavra para ele de incentivo, levantar fala ele, para ele amaldiçoar o Deus dele, né? Mas ainda bem que ele não fez isso, né? De repente você está ouvindo, talvez a sua história não está tão boa e alguém, talvez o seu cônjuge, talvez seus filhos, talvez os seus pais, talvez alguém no seu trabalho, talvez algum amigo, olha para você e diz assim, né?
Amaldiçoa esse Deus seu e morre. Pare de servir a esse Deus, pare de viver dessa maneira. E talvez você já está começando a dar ouvidos a isso. Talvez você está deixando isso entrar na sua mente. Não faça isso, meu amigo. Não faça isso de forma alguma, porque o Senhor, Ele quer te salvar. E todas as tempestades, todas as dificuldades, todas as tribulações, você precisa segurar nas mãos do Senhor. Somente segurando nas mãos do Senhor você vai conseguir ultrapassar as dificuldades, as barreiras e os problemas, então, que estão sobre a sua vida. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você precisa chegar ao fim, ao destino, ao propósito, ao caminho que Deus determinou para a tua vida e para a tua história, né, Genésio? Sim, é verdade. Tem que insistir, persistir, porque toda tempestade depois vem a calmaria. Toda luta vai acabar um dia. A Bíblia é bem clara nisso, os textos falam claramente, né? Até mesmo os discípulos passaram uma noite ali na luta, na tempestade, mas de manhã veio a calmaria. Então eu quero deixar uma palavra para você hoje, que você insista, persista, não abandone o seu Deus, porque ele vai mudar a tua história, ele vai colocar você em outro patamar. Então você tem que resistir, sabe, às lutas, às tribulações. Seja forte, em nome de Jesus. E eu creio que toda vez que nós suportamos uma tentação, uma tribulação, um problema, Deus sempre nos restitui, Genésio. Eu creio que Deus é o Deus de restituição, né? Creio que tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo destruiu em nossa vida, Deus sempre tem o melhor para nós lá na frente. Basta nós continuarmos. Nós sempre falamos, né, sobre caminhar o caminho, sobre nós então permanecermos caminhando o caminho, porque essa é a grande sacada de tudo. Se eu e você não continuarmos caminhando o caminho, talvez nós paramos nos momentos de dificuldades. E Deus não quer que nós paramos no momento de dificuldade. Ele quer, então, nos restituir lá na frente, né? Realmente. Quando Jesus, então, foi testado aqui no deserto, a Bíblia diz que depois de ele ser testado no deserto, ele teve, então, seu tempo de glória. Ele teve seu tempo, então, de honrarias. Ele teve, então, as suas conquistas e as suas vitórias. Todo deserto... Logo depois que passa o deserto, sempre vai chegar o oásis para nós. Então nós precisamos o quê? Nos posicionar e continuar caminhando o caminho. Mas é verdade que nós temos que passar pelo deserto, sabe, pastor? Passar mesmo. E como diz aquele louvor, passar e dando glória a Deus, viu? Para que lá na frente a gente receba mesmo aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu creio muito nisso que o pastor falou, que o Senhor restitui tudo aquilo que foi tomado, que foi roubado pelo inimigo, o Senhor devolve para nós, pastor. Sim. E devolve em dobro, viu? Que o nosso Deus é generoso. Você já teve algumas dificuldades na sua vida, Genésio, de alguma coisa que você planejou e não deu certo? Já, muita dificuldade, muita coisa que eu planejei e não deu certo, dor de cabeça, problema, sabe? Demais da conta. Coisas que a gente vai fazendo, vai virando uma bola de neve. Já tive sim, se eu for mesmo detalhar aqui, nós passa bastante tempo aqui. Eu creio que eu sou um grande exemplo disso, viu, pastor? De fazer as coisas sem pensar, sem pedir orientação a Deus pela força do braço. Eu vou fazer e pronto, e lá na frente nós vemos o que acontece. E realmente, meus irmãos, não faça isso, sabe? Não faça isso. Peça orientação a Deus, pare, pense, e hoje eu faço isso. Hoje eu não faço nada, pastor. Nada, assim, para amanhã, sabe? Eu já me programo lá na frente, eu vou pensando, vou falando com Deus, porque eu aprendi de um jeito assim muito doloroso. É verdade. Ou aprende por bem ou aprende por mal. Ou aprende por bem ou aprende por mal. Porque, meus amados, a vida ensina, viu? O mundo ensina. Só não aprende quem não quiser, pastor. E você já teve algumas coisas que não deu certo na tua vida? Você já teve algumas notícias ruins? Você já teve alguns problemas que então surgiram na sua direção? Deus, ele tem o melhor para você, mas é necessário com que você foque, para que você então se posicione. Olha o que diz então no 42 de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, e eu creio que o Senhor está restaurando a sua sorte. Amém. Está restaurando a sua vida. Quando este então orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele antes possuía. Isso é muito poderoso, né? É muito forte, pastor, porque vê a situação que Jó estava.
né? Do jeito que estava, enfermo, cheio de chagas, e ainda orar pelos amigos dele. Não é brincadeira não, E hein? é assim, quem lê o texto mesmo sabe que os amigos estavam ali acusando ele, né? Cada um tentando colocar uma culpa nele, mas mesmo assim ele não pensou nisso, ele orou pelos amigos dele. E foi aí que Deus, e a Bíblia fala, né, pastor, que imediatamente, eu creio que a hora que ele acabou de orar, o Senhor já abriu as janelas do céu para a vida dele. E com certeza, naquele momento que ele começou então a orar pelos seus amigos, Deus então já começou a movimentar a história, né? A palavra diz que os amigos levaram dinheiro para ele, as Foi. pessoas então começaram então a ajudar ele, e o Senhor começou a mudar a sorte dele. Creio que o primeiro passo restaurou a saúde, restaurou então a alma dele, e aí depois ele veio então restaurando toda a sua vida, e a palavra diz que ele então teve tudo em dobro. Então o que ele possuía 100, ele passou a possuir 200. 200. A restituição de Deus, né? É maravilhoso isso aí, sabe? Tudo em dobro do que ele tinha, ele recebeu. Deus ele tem o melhor para fazer para você, por você e através de você. Pegando um gancho na mensagem de domingo, se você não acompanhou a nossa mensagem de domingo, está no nosso canal aí, tá? Vamos deixar aí na descrição desse vídeo para você aí o link para o nosso culto de domingo, que nós então aqui falamos. Falamos sobre 7 boas notícias. Foi. Porque, Genésio, as más notícias chegam, mas nós, né, que somos pastores, ministros da palavra, precisamos levar as boas notícias que o Senhor ele determinou para nossas vidas, não é? Então, a primeira boa notícia que eu falei no domingo, Deus sabe tudo sobre você e Ele te ama. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele ama você, Genésio. Deus, Ele ama Jó. Deus, Ele ama você que está aqui conosco, aqui neste momento. Deus, Ele te ama. E Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe as lutas que nós estamos passando, Genésio. Ele sabe as angústias que nós estamos vivendo, as dificuldades que nós então estamos sofrendo. Só que muitas vezes, como você falou, a gente vamos remando com o nosso próprio braço. É a força do braço. Se renda hoje. Veja que com a força do seu braço você não vai conseguir ter êxito. Entregue nas mãos do Senhor. Aí sim você terá a vitória. É verdade. E eu quero reforçar isso que o pastor disse. Não vai pela força do braço, sabe? Entrega para o Senhor. Amém. Toda a tua angústia, tua dor. E nós vamos ver as boas notícias chegando, pastor. Eu também creio. Eu creio muito nisso. Segunda boa notícia, você tem o dom da vida eterna através de Jesus Cristo. Jesus ele veio para te salvar. Sabe, Genésio, não tem nada melhor do que a salvação. Eu conheci um amigo, até ele me discipulou um bom tempo da minha vida, o seu Filipinho. Ele não tinha nada, Genésio. Ele nunca teve carro, nunca teve casa, sempre morou de favor. Ele era doente, tinha uma enfermidade, não conseguiu se aposentar, só no final da vida que ele conseguiu se aposentar. Vivia de favor, de cesta básica de um, de outro, da ajuda de um, de outro, morava na casa de um, morava na casa do outro e assim por diante. Mas ele era um cara extremamente de fé, focado então na palavra, e acredito que esse texto, ele cabe bem à realidade do Filipinho, porque Jesus ele veio foi para nos salvar. Tudo que acontece conosco aqui nessa terra, Genésio, você tem um bom carro, você tem uma boa casa, você tem então saúde, isso é um plus, isso é um bônus. Mas nós não podemos nos preocupar com isso. O que nós realmente precisamos nos preocupar é com a nossa salvação, porque Jesus ele veio realmente para nos salvar. Mas é verdade, pastor, e firmado nisso aí, né? A gente procura andar nos caminhos, fazer as coisas certas, né? Porque ninguém sabe a hora que ele vai vir, né, pastor? Não. Então a gente tem que estar preparado mesmo para a vinda do Senhor e não perder a nossa salvação, que é o mais importante. É o mais importante. É o mais importante, é a nossa salvação. É a vida eterna. Terceira boa notícia, você é a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Jesus ele veio por um propósito, resgatar a minha vida, resgatar a sua vida, Genésio. Olha que maravilha. Você vê, se as pessoas entendessem isso,
essa frase que ele veio a nosso favor, né? Sim, A nosso favor. foi por nós. As coisas seriam diferentes. Você valorizaria mais. Mais, muito mais. Você valorizaria porque foi algo muito sério, foi algo muito forte que aconteceu, né? Quarta notícia, Jesus veio para lhe perdoar por tudo que você fez. Existem pessoas que não recebem a bênção porque elas não se acham merecedoras. Talvez você não é como Jó era, homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Talvez você é uma pessoa pecadora, cheia de falhas, cheia de dificuldades, cheia de problemas, mas o Senhor veio por você. Jesus, ele veio por você e através de você. Ele não se importa com o tipo de situação. Uma vez veio uma mulher prostituta, né, Genésio? Diante do Senhor. Uma mulher prostituta tinha vivido uma vida toda arrebentada. Ela chega então em uma janta que estava acontecendo na casa de Simão. Ela então derrama seu azeite precioso, seu óleo precioso nos pés do Senhor. Chora aos pés dele, enxuga com seus cabelos. E naquele momento, uma cena maravilhosa, Deus então proporcionou para aquele povo, dizendo, Jesus mostrando que a quem muito pecou, muito também é perdoado. Não existe o tamanho do pecado para Jesus perdoar. Não, até aqui eu vou perdoar. Não, se você fizer isso aqui, se você fez isso aqui, eu não vou te perdoar. Não. Jesus, ele te perdoou de tudo. Todos os seus pecados. Ele veio para te perdoar por tudo o que você fez. Tudo é tudo, Genésio. E é verdade. E a partir do momento que ele nos perdoa, ô pastor, não tem ninguém mais que pode nos acusar. Apontar o dedo para mim. E nem podemos deixar, né? Não, porque nós somos perdoados. A Bíblia fala que ele joga no mar do esquecimento, Sim. né? Então, se Jesus não lembra mais dos nossos pecados, quem são as pessoas para ficar acusando e apontando para nós, né? Não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar. Porque nós somos perdoados por Jesus. Nós somos filhos amados do Senhor, não é verdade? É verdade. Quinta notícia, na cruz ele venceu o diabo e nos deu a vitória. A vitória está em nossas mãos. Glória a Deus. Nós podemos então tomar a decisão, como Jó tomou. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, ele reina e por fim se levantará para julgar a minha causa. Então o Senhor, ele se levanta pela sua vida e pela minha vida. É verdade. Se toda vez nós lembrássemos dessa frase que o pastor disse aí, ó. E eu creio que o meu Redentor vive. Ele não está no madeiro, ele não está numa sepultura, ele vive. Aleluia. Ele está sentado ali no trono, pastor, olhando para nós, cuidando de nós. Então é isso que as pessoas têm que entender, que nós não servimos um Deus que está morto. O pastor disse domingo, o nosso Deus, ele anda, ele fala, ele ouve, ele vê e ele respira. Aleluia. Isso que é o mais importante. E é esse Deus que nós temos que dobrar os nossos joelhos, sabe? E prestar reverências para ele. Amém. É isso aí. Sexta notícia, Jesus nos libertou de todas as doenças e enfermidades. As doenças e as enfermidades Jesus já levou sobre si. Na cruz do Calvário, Jesus nos perdoou e pagou o preço pelas nossas doenças e as nossas enfermidades. Então, Genésio, nós aceitamos elas ou não? Ou nós, então, tomamos elas, então, como como que eu posso dizer? Algo que você quer, então, guardar como uma estimação, porque tem gente que tem doença de estimação, né? A minha doença, né? É minha, isso. Já é verdade. É dela, guarda né? como se fosse um amuleto, alguma coisa, né? Então, você pode pegar ou você pode, então, repelir e dizer assim, não quero saber disso aqui, não, porque o meu Jesus já pagou o preço e hoje eu sou liberto pelo sangue de Jesus. É verdade, pastor. Tudo aqui faz sentido nas nossas vidas. Nós temos que determinar a nossa cura, sabe? E acreditar que o sangue de Jesus mesmo, ele tem um poder para curar toda enfermidade. Porque a palavra diz, o senhor leu aí, ó, que ele levou consigo. Sim. As nossas dores, sofrimentos, enfermidades. Então, se a palavra está dizendo, nós temos que praticar e acreditar. Confiar, né? Confiar. Como foi aquela história do leproso, né? O leproso estava longe da sua família,
longe da sociedade, mas quando chega perto de Jesus, ele tem então a restauração. As pessoas que tocassem no leproso ficaria também leprosa. Sim. Só que o leproso que tocou em Jesus não foi Jesus que ficou leproso. Foi a cura de Jesus que foi então para dentro da vida do leproso. E é isso que Jesus faz. Jesus, ele nos sara, ele nos cura de todas as doenças, de todas as enfermidades, ele nos sarou. Não sara, ele sara. E falando do leproso, né, de restituição, imagina esse leproso que já não era mais leproso chegando na casa dele curado. É forte. O que foi restituído na vida dele? A união com os filhos, com a mulher, talvez voltou ao trabalho, voltou a morar dentro da casa dele. A ter o prazer, dignidade, ter o prazer de estar com a família, porque ele era afastado. Não podia ficar perto de ninguém. Né? Imagina, a restituição que chegou ali para a vida desse leproso, para a vida da família. É muito interessante isso aí, né? Se a gente pensar forte mesmo. E é o que Jesus quer fazer conosco, né? Tem gente que está afastado aí, está então longe, está então distante de tudo. Jesus quer trazer você novamente para perto, para te restituir de tudo aquilo que o inimigo roubou. Talvez ele roubou sua dignidade, roubou seu nome, roubou sua família, seu casamento, seu direito de estar perto dos seus filhos, a sua dignidade de sair e comprar um pão, um refrigerante, um suco, uma carne para sua família. Talvez você não tenha nada, mas o Senhor, ele quer restituir a sua vida para que você tenha essa dignidade novamente. É verdade, realmente. E quando fala-se leproso nessa época nossa, não é na pele. Talvez a mente, o pensamento está com lepra, está contaminado. Né? E Deus quer restituir tudo isso. Deus quer restituir tudo isso. Quer restituir. Coloque nos comentários aí, ó. Deus está me restituindo. Aleluia. Amém. E por último, Genésio, Jesus, ele não é uma religião, mas ele é o caminho que nos leva para o céu. A Bíblia diz que Jesus não é um dos caminhos. Não é uma das maneiras de nós, então. Não. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, ou seja, Jesus, ele não é uma religião. O que nós falamos que nós não queremos ter uma religião. Nós queremos ser de Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. É andar como Cristo andou, é viver como Cristo viveu, é fazer então da forma que Cristo então fez. Isso é o Evangelho. Boas novas da salvação. É verdade, e nós temos que ser imitadores de Cristo, sabe? Imitadores. Quando diz imitar, não é ser igual. É você chegar quase a ser o que ele é. Então tem uma diferença nisso, né? Porque nós não podemos querer ser igual a Cristo. Se espelhar, né? Fazer da forma que ele fez. Temos que ser imitadores dele, fazer o que ele fez. Todas as coisas que ele fez, né, pastor? Nós conseguíssemos fazer isso, né? Isso. Pode mudar tudo, né? Podia mudar tudo. Então a sua vida pode ser mudada através disso. A sua história pode ser mudada através disso, mas você precisa se posicionar em Cristo, fazer então a realidade e para que assim o caminho venha a ser percorrido, feito, vivido e desfrutado em nome do Senhor Jesus. Então, não sei como você está, não sei como está a sua vida, mas espero que essa palavra, como Deus vira a história de Jó, que você então receba essa palavra, que as notícias más que chegou para a vida de Jó, como chegou para a sua vida, as notícias boas que nós acabamos de entregar para você, possa então estar acima de todas as notícias más que surgiu sobre você. Genésio, faça suas considerações finais sobre o que nós falamos. Amém, pastor. Eu já quero agradecer pela oportunidade e conte sempre comigo. E você que está nos ouvindo, sabe, fica firme nos caminhos do Senhor. Não pare por nada, não deixe a luta fazer com que você pare. Resista, sabe? E você vai ver as bênçãos de Deus chegando para a tua vida. E vai chegar, viu, pastor? Eu creio, sabe, que a partir de hoje Deus já mudou na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo, sabe? Pessoas que estão com a mente aí inflamada, né, pelos dardos do inimigo. Que a todo momento ele joga pensamentos, usa pessoas para falar, né, palavras de negatividade pra gente. Mas hoje nós vamos cancelar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Vamos declarar uma mente aberta, sabe? Até mesmo caindo escama dos olhos, né? Muitas pessoas estão cegas, né, pastor? Não conseguem enxergar. Que depende da pessoa receber a bênção.
Não depende de mim, não depende do pastor, de ninguém. É a própria pessoa que tem que tomar uma atitude e buscar o Senhor para receber as bênçãos. É isso aí. Então nós vamos agora orar por vocês. Queremos então pedir a bênção de Deus para a tua vida. Quero pedir para o pastor Genésio estar fazendo esse momento de oração, mas que você abra seu coração. Crie expectativa e fale para Deus agora qual é o seu problema. Qual é a sua dificuldade? Jó, ele estava arrebentado. Estava todo destruído. Mas ele tinha algo, ele tinha fé. E a fé fez com que ele então virasse essa história. O cativeiro virou. A história mudou. Se transformou de uma forma tremenda e maravilhosa. E assim, Deus quer fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Amém. Genésio? Amém, meus irmãos que estão me ouvindo, né? Talvez você está passando por luta, mas eu quero só deixar uma reflexão para você e que você reflita nisso. Será que a tua luta está comparada com a luta de Jó? Esse probleminha que você está passando, olha quantas coisas chegou na vida de Jó. Então que você fique mesmo com essa reflexão hoje na sua mente. Eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a tua vida. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você agora se ligasse lá com Deus, sabe? Fala para Deus o seu problema, a tua situação e acredita que Ele vai mudar a tua história. Mas conta para Ele, não deixa passar nada agora. Não esqueça nada. Eu vou orar por você, eu vou declarar as bênçãos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu apresento aqui a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo. Aonde essa programação chegar, que chegue também as suas bênçãos, Senhor. Pai, eu cancelo hoje toda ação do inimigo sobre a mente dessas pessoas. Meu Deus, e eu também peço a Ti que o Senhor retire essas pessoas de negatividade, Senhor Deus, do lado dessas pessoas aqui nessa noite. Meu Pai, que elas possam receber, meu Pai, o melhor de Ti. Entra na mente, no mais profundo da mente dessas pessoas e mostra para elas, Pai, que o Senhor é a verdade, é o caminho e é a vida, Senhor Deus. E que elas possam depositar toda a confiança em Ti. Eu declaro, meu Pai, a vitória, eu declaro a restituição de tudo aquilo que foi tomado, Senhor Deus. Seja restituído para que o Seu nome seja exaltado, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém. Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história. Obrigado, Genésio. Estou à disposição, pastor. Pode contar comigo. Você que está aqui conosco até aqui, que você possa então deixar o seu like, se você ainda não deixou. Se você possa então se inscrever no nosso canal, tá bom? E se esse cast fez sentido para você, envie para pelo menos mais 5 pessoas, para que você possa então ajudar essas pessoas a entender e sair também dessa situação, dessa confusão que talvez eles estão vivendo e eles estão passando. O Senhor, Ele quer e tem o melhor para fazer para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, queremos aqui declarar para você aí uma vida abençoada, um tempo especial na presença do Senhor e continue caminhando o caminho, Amém. né, Genésio? É verdade, vamos caminhar o caminho. Você vai caminhar o caminho? Vou caminhar o caminho. Eu também vou em caminhar nome o de caminho. Jesus. Então tá bom. Fique com Deus, shalom, até o Amém. próximo cast.